Olá, meus irmãos, graça e paz a todos em nome de Cristo Jesus. Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui hoje para falar sobre um assunto que nós começamos a falar há um ano atrás. Exatamente. Já tem 12 meses que nós começamos a falar sobre esse assunto e até hoje nós não conseguimos avançar. Mas eu tenho esperança. Eu creio muito na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo e óbvio que ele tem o poder de tocar o coração e a mente de cada um de nós. Então eu estou aqui para falar novamente sobre esse assunto, pensando nas possibilidades que Deus tem nos dado, pensando naquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então eu gostaria de pedir um pouquinho da sua paciência e principalmente da sua atenção. Então assista esse vídeo com bastante atenção. Esse vídeo é para você que é membro da igreja Irmãos Menonitas do Campo Limpo. Para você que sabe do amor que Deus tem por você, pela sua família e da história que esta igreja tem lutado para continuar propagando a palavra de Deus e marcar a história das famílias das gerações. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o nosso compromisso financeiro diante das demandas que nós temos como igreja. Quero que você ouça com atenção. Quero começar lendo um texto para mim, para você, um texto que encontra-se no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 2 a 7. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Irmãos, esse texto do profeta Ageu é um texto onde o Senhor chama o profeta Ageu logo após o povo de Deus voltar do exílio babilônico. Então eles acabam de regressar para Jerusalém, acabam de voltar para a cidade onde está a casa de Deus, o templo do Senhor. E uma das grandes preocupações que o povo tinha era de reconstruir o templo e a cidade de Deus, a Santa Jerusalém, como também o templo do Senhor, a habitação do Deus Altíssimo. Mas, em pouco tempo ali, eles se esquecem disso e começam a se concentrar na reconstrução de suas casas, deixando que o templo, ou seja, a casa de Deus, ficasse a segundo, terceiro, quarto, último plano. Então, o que Deus faz? Deus fala por meio do profeta Ageu, porque Deus identifica que não era a casa de Deus que estava em segundo plano, em quarto, em último plano. Era o relacionamento do povo de Deus com o Deus do povo, o Deus Altíssimo, era esse relacionamento que estava comprometido. O povo não estava se esquecendo da casa de Deus, porque eles achavam que a casa de Deus não era o mais importante. Na verdade, era o relacionamento deles com Deus que estava distante. Eles tinham passado por muitos problemas, muitas dificuldades, mas naquele momento tinham regressado, tinham voltado para casa, tinham saído da escravidão para a liberdade. Eles não poderiam se esquecer de quem fez isso, foi Deus, mas é exatamente o que eles fizeram. Então o profeta Ageu é usado por Deus para denunciar isso, que o povo estava afastado dele, de Deus, e não do templo, e não da casa. Então as pessoas estavam ali, em torno da casa de Deus, do templo do Senhor, mas não tinham um bom relacionamento com Deus. Por isso, haviam deixado de lado a reconstrução do templo. E é nesse sentido que Deus chama o profeta Ageu, e o profeta Ageu é usado para transmitir a palavra, a verdade de Deus, porque Deus queria o seu povo de volta, que o seu povo se reconciliasse com ele, o Senhor, e então se dedicasse na reconstrução do templo. O livro do profeta Ageu, a mensagem de Deus por meio do profeta,
é para chamar o povo a colocar novamente Deus à frente nos seus planos, para que Deus não fosse deixado de lado, para que o relacionamento com o Senhor fosse restabelecido e assim o povo veria a mão de Deus, o povo veria a generosidade, o cuidado de Deus em todas as áreas da vida deles, inclusive para que eles pudessem reconstruir suas casas. Então o povo estava vivendo ali um momento onde Deus estava alertando para eles: olha, o dinheiro de vocês não está dando porque vocês se esqueceram de mim. É como colocar o dinheiro num bolso furado. Vocês não conseguem reter, vocês não conseguem poupar, ou vocês não conseguem prosperar porque vocês se esqueceram de mim. Então, queridos, eu estou aqui hoje para chamar vocês a um compromisso financeiro com a nossa igreja. Há um ano atrás, nós falamos sobre as demandas que nós temos de reforma da nossa igreja e hoje eu quero fazer isso mais uma vez, em nome de Jesus. Não receba isso com descaso, não receba isso como um ataque, receba isso como uma exortação do Senhor, nos chamando às demandas que nós temos como igreja. A igreja do Campo Limpo é uma igreja com mais de 60 anos, mas uma igreja que passou por pouquíssimas reformas. E nós precisamos, em nome de Jesus, ser fiéis ao Senhor na nossa administração financeira para que possamos dar esses passos e atender essas demandas. Não estou passando isso aqui, queridos, porque nós estamos atrás de capricho. Estamos passando isso daqui porque estamos fazendo uma correção. Acredito que nós, como igreja, não podemos passar a obrigação ou essa demanda para outras pessoas antes de desafiar a própria igreja. Então é por isso que eu iniciei dizendo, esse vídeo é para você, que é membro da Igreja do Campo Limpo, para você que reconhece a bênção que essa igreja é para a sua vida, para a sua família e o quanto ela tem abençoado, transformado gerações por meio da pregação da palavra. E nós não queremos parar de fazer isso. Nós não iremos parar de fazer isso. Mas para isso, nós precisamos que você ouça o Senhor e para que você seja fiel a Deus em nome de Cristo Jesus. Então quero apresentar para nós mais uma vez quais são as demandas e quais os custos de cada uma dessas demandas, ok? Vamos dar uma olhadinha rapidinho? Então olha só, queridos. Para a parte externa do templo da nossa igreja, ele todinho, tá bom? Todos os 4 lados aí, frente, laterais e o fundo aqui da igreja, para a gente refazer toda a parte de reboco, reforma da área externa e pintura da nossa igreja, vai sair por R$24 mil. Nós também queremos realizar a reforma dos muros e calçadas. A gente está falando da área externa da nossa igreja agora, tá bom? Então, rebocar, pintar, fazer toda a parte de reforma e também reformar toda a nossa calçada, desde aqui da rua de cima até o nosso portão lá embaixo. Refazer tudo isso vai ficar por R$14 mil e R$14.500. Refazer todo o beiral e telhado em madeira da nossa igreja, que está caindo, está podre, tá uma vergonha aquilo. Refazer todo o beiral do telhado em madeira, né, da nossa igreja, vai ficar por R$13.500. A reforma da área interna, muros, quintal e aquela parte da churrasqueira também que a gente quer tornar aquilo utilizável para a nossa igreja, R$7 mil. E quinto item aí, queridos, nós queremos fechar e cobrir o corredor lateral. Tem aquele acesso ali que a gente precisa fechar, cobrir e fazer também o acabamento externo da casa pastoral aqui. Então esse item fica R$6 mil. Então, queridos, um outro quadro aí pra gente, ó. Nós temos a soma desses cinco itens dá R$65 mil. A pessoa que vai fazer esse serviço pra gente falou que a gente pode arredondar para 60 mil para baixo, ok? Eu adoro quando as pessoas são generosas com a gente. Então, amados irmãos, nós temos uma pessoa dizendo para nós, como equipe de reforma, de construção, que está sendo generosa conosco, né? Porque esse serviço contempla todo o material, toda a mão de obra, locação de andaimes. A gente não vai precisar ir atrás de material, por exemplo, vai comprar rolo de tinta, vai usar para pintar e depois vai ficar aí, ter que guardar tudo isso. Não, é uma equipe que vem para fazer todo esse serviço,
material de qualidade, locação de andaime, o que for necessário, equipamento de segurança para a gente não correr riscos aí, envolvendo nossos irmãos em algumas ações que podem gerar risco para a gente também. E tudo isso, queridos, por R$60 mil. Se você trabalha com construção ou está fazendo alguma reforma aí na sua casa, você está vendo quanto custa para fazer algumas coisas aí, e você vai ver o quanto, e você com certeza vai poder dizer o quanto o nosso irmão está sendo generoso conosco, fazendo todo esse serviço por esse valor. E por falar em generosidade, eu quero ler um texto para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando no final do ano e é um dos períodos que, acreditem, é um dos períodos que a gente passa por maior dificuldade financeira, na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque as pessoas fazem muitos planos para os seus recursos, para as suas finanças, mas não planejam serem fiéis ao Senhor. Por exemplo, 13º, férias. As pessoas normalmente acham que uma pequena contribuição financeira que ela dá para a igreja, ou simplesmente o seu dízimo, é o suficiente e que a igreja tem que ficar satisfeita com isso. Lembrando aqui, queridos, na voz do profeta Ageu, o nosso problema não é o relacionamento com a igreja, o nosso problema é o relacionamento com Deus. Quando nós não somos fiéis ao Senhor em tudo que recebemos, é porque nós não estamos sendo fiéis ao Senhor. E isso mostra um problema do nosso relacionamento com Deus. Não é um relacionamento com a igreja, é um relacionamento com o Senhor. Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Quero ler um outro texto para cada um de nós, para que nós possamos permitir que o Senhor fale verdadeiramente conosco. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Coríntios. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 7 a 11. Deus ama quem dá com alegria. Então, não responda a esse vídeo fazendo sua contribuição financeira por obrigação ou porque o pastor está falando. Não é essa a ideia. A ideia é você encontrar alegria em Deus, em ser fiel ao Senhor. Porque Deus é fiel. E Deus é aquele que supre a semente ao que semeia. Deus é aquele que é generoso com aqueles que são generosos. Consegue entender? Quando a gente contribui financeiramente com a obra do Senhor, com a casa de Deus, com os serviços que a sua igreja executa, oferece, é porque nós estamos reconhecendo a generosidade de Deus sobre nós. Quando nós não somos generosos, Deus simplesmente permite que nós coloquemos o nosso dinheiro no nosso bolso furado, como já nos alertou o profeta Ageu, ou como Deus nos alertou por meio do profeta Ageu. Queridos, nossa igreja precisa de reparos, precisa de reformas. Há um ano atrás nós começamos a falar sobre isso e estamos aqui, em nome de Jesus, desafiando você, irmão, irmã, seja fiel ao Senhor. Você tem recebido, seja fiel ao Senhor. Você tem sido abençoado financeiramente. De alguma maneira aí, você recebeu uma herança, você recebeu um recurso, você teve uma entrada que você não estava esperando. Eu não sei, irmãos, não quero falar coisas aqui, porque eu não quero que você pense que eu estou mandando alguma indireta. A única coisa que eu estou dizendo para mim e para você é: sejamos fiéis ao Senhor. Ele tem nos dado recursos,
Vamos contribuir. O mínimo que um cristão deveria fazer é retirar o dízimo de tudo que recebe para contribuir na obra do Senhor, na casa de Deus. Às vezes a gente pensa, mas se eu der R$500 para a igreja é muito. Puxa, então será que Deus tem que olhar para mim, para você e dizer assim, não, então R$5.000 que eu estou dando pro meu filho é muito, vou parar de dar R$5.000 para ele. Ou então vou fazer com que esses R$5.000 não dê para que ele cumpra os seus compromissos. Vai faltar, ele não vai conseguir realizar as coisas que ele quer. Porque, queridos, é a lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. É o que diz a palavra de Deus. Só você continuar lendo 2 Coríntios capítulo 9. Deus é fiel para fazer multiplicar a semente daquele que semeia. Então, queridos, chegou a hora de semearmos ao Senhor. E esse não é um desafio que nós vamos fazer agora e vai terminar agora, novembro, dezembro de 2025, não. Nós vamos nos lembrar disso todos os meses. Seremos lembrados pelo Senhor, porque nós veremos coisas acontecendo, Deus nos abençoando financeiramente, mas também nós sentiremos no nosso bolso, na nossa conta, porque se antes você não sabia, agora você sabe. Deus espera a sua fidelidade. Então, meus amados irmãos, que em nome de Cristo Jesus, nós sejamos essa igreja que ama ao Senhor, que semeia com generosidade, porque ama a Deus, porque tem fé no coração. Eu espero em nome de Cristo Jesus, que todos nós, não estou falando isso aqui, queridos, pensando só em vocês, não. Estou pensando em mim também. Pensando em mim, na minha esposa, no nosso relacionamento, na nossa administração financeira. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Financeiramente, também. Então, que Deus abençoe vocês. Eu espero em nome de Cristo Jesus que você não se sinta ofendido, mas que você responda ao Senhor e que tudo isso seja para a glória de Deus. Nós não queremos lançar esse desafio aqui para nossos amigos, familiares, sem primeiro desafiar a igreja do Campo Limpo, porque é nossa responsabilidade manter a nossa igreja financeiramente também. Então que Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus.